Pode ser que a dona Dalva, a Maria ainda cheguem, né? Porque às vezes elas chegam um pouquinho atrasadas. Mas não tem importância, né? Importante é que estamos nós quatro aqui, encarnados. Com certeza nós temos os amigos desencarnados, né? A dona Honória já pediu para os companheiros nossos, que participam sempre e hoje não podem estar aqui, que todos eles também possam ser amparados, né? Se Então, Deus quiser, né? eu vou lendo trechinho, porque como a gente não tem o texto na tela, mas todo mundo está com o texto em mãos, não tem problema, né? Aí eu paro e a gente comenta. Vocês podem ir comentando, viu? Porque ajuda, né? É um texto muito interessante. Mais um caso de suicida, né? E interessante que hoje eu li uma reportagem, ouvi uma reportagem, até foi o Divaldo que deu, que a tendência para aumentar o número de suicidas nesses últimos anos que se seguem, né? É triste isso, né? Porque a gente pensa que já poderia melhorar, né? Mas pelo visto ainda vai se agravar mais um pouco. E o quanto é difícil, né, no mundo espiritual para o suicida. Mas Deus vai amparando a todos. Então vamos ler. Felician. Esse homem era um homem rico, instruído, poeta, espirituoso, de caráter bom, obsequioso e ameno e muito honrado. Olha aqui, esse homem tinha várias qualidades, né? Olha que beleza, né? Ele tinha qualidades assim espirituais, né? Porque ele era instruído, era inteligente. Ele era um poeta, e eu sempre acho que o poeta é uma pessoa sensível, né? Espirituoso, um poeta espirituoso. Tinha um caráter bom, era rico, era tudo de bom, né? Obsequioso, quer dizer, uma pessoa que gostava de prestar favores, né? Honrado, mas ainda assim vamos ver o que vai acontecer com ele. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna e não lhe sendo possível repará-la em virtude da idade, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Olha que interessante, né? Então, o que levou esse homem ao suicídio foi a perda da fortuna. E ele já era um pouco mais velho, não deu conta e se suicidou com todas essas qualidades que ele tinha, né? Então, vamos ver ainda, o Kardec explica mais. Ele não era materialista nem ateu. Então, ele, se não era materialista nem ateu, ele tinha tudo para ter resistido a essa derrocada dele, né? Mas um homem de gênio um tanto superficial. Embora ele acreditasse em Deus e não fosse materialista, talvez o aspecto espiritual dele era bastante superficial, né? Igual fala aqui. Pouco se importando com a vida futura. Conhecendo intimamente, nós o evocamos 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que ele nos despertara. Então, olha que interessante, né? 4 meses depois, ele já vai dar comunicação, mostrando para nós o que a gente já tem visto, que não dá para você, assim, determinar, ó, suicidou, ele vai só despertar tanto tempo, ele vai sofrer tanto, não dá, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade, que aí a gente vai destrinchando devagarzinho. Por enquanto, não. Então, tá bom. A senhora quer falar, dona Honória? Pode falar o quê, Marlene? Não sou muito. Eu comento isso. A Lucélia também, viu, Lucélia? Você participa tanto, você ajuda aí. Então, vamos lá. Aí Kardec vai evocar esse espírito. Todo mundo sabe que evocar é através da mediunidade, ele vai chamar o espírito. Ah, é permitido evocar os espíritos? Às vezes as pessoas falam que não, você não pode evocar quando é com o intuito de
leviandade. Mas Kardec não fazia com essa intenção. Kardec, quando evocava um espírito, ele evocava para estudo. Tanto é que é por isso que ele conseguiu escrever essa obra que nós estamos estudando, né? Aí ele evoca esse espírito do Feliciano. Olha o que ele vai nos dizer, o espírito. Marília, eu vou dar uma paradinha que eu vou atender o telefone. Ó, então, tá dois aqui. Deixa eu só falar para minha filha também uma coisa. Não, coisa à toa, né? Ninguém não. Pensei que era com uma Adelaide, mas não é não. Pode continuar. Obrigada. Dona Honória, coincidentemente, a senhora recebeu uma chamada e minha filha ligou na mesma hora. Aí eu só atendi para falar para ela que eu não podia. Não podia ter prosa agora, que depois eu retorno para ela. Então. Aí o espírito vai dizer o seguinte, olha, lamento a terra na qual tive decepções, porém menores do que as com que me deparei aqui. Ó, de cara ele já falou. Eu tive decepção aí na terra, mas aqui está pior. Né? Olha, isso é uma lição para nós, né? Porque, vejam bem, ele já era uma pessoa, aqui não fala a idade dele, mas dá a entender que ele era uma pessoa mais velha. Dá a entender, não, fala que ele era uma pessoa mais velha. Tanto é que ele não suportou a derrocada financeira. Porém, se ele tivesse resistido um pouco mais, ele não teria decepções no plano espiritual. Então, eu vou repetir, olha, ele teve decepções na Terra. Lógico, né? Se não tivesse tido, ele não teria suicidado. Porém, lá no plano espiritual foi pior. Eu que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo. E para torná-lo suportável, haveria necessidade de uma boa triagem. É incrível que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui. O próprio Balzac, se estivesse em ação, não faria tal esboço, senão de modo rústico. Balzac foi um escritor francês que iniciou a fase realista, né? Uma fase moderna da literatura. Por que ele fala do Balzac? Porque o Balzac falava das coisas da realidade. Então, ele falou, se Balzac estivesse aqui, no plano espiritual, ele não faria tal esboço, senão de modo rústico, ou seja, está pior do que o escritor demonstrava. Não o divisei, porém. Onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente reverberam os vícios da humanidade? Deveriam, como eu, habitar por aqui antes de se alcançarem as regiões mais elevadas. Apraz-me observar esse curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Olha que interessante, ele está falando a esses grandes escritores, eles deviam passar por aqui primeiro, porque o negócio aqui é feio, né? E com certeza, às vezes, eles até passaram, né? Embora, aí Kardec vai falar agora, que está em letrinha miúda, pelo menos no meu livro está, não sei no de vocês. Embora o espírito nos declare que se acha numa sociedade bastante promíscua, promíscua é aquela sociedade de atos, né? De comportamentos assim inadequados, né? Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, não respeita a moralidade, né? Embora o espírito nos declare que se acha numa sociedade bastante promíscua e, por conseguinte, composta de espíritos inferiores, a sua linguagem nos surpreendeu, considerando-se o gênero de morte, ao qual, aliás, não faz qualquer referência, o que nos deixava alguma dúvida quanto à sua identidade. A não ser isso, tudo mais refletiu o seu caráter. Então, Kardec fala assim, olha, eu cheguei a ficar em dúvida se era ele mesmo, porque ele não faz menção ao tipo de morte dele, né?
Mas, como Kardec conhecia, que era uma pessoa culta, que era uma pessoa instruída, falou, tudo isso leva a crer que seria ele. Mas ele não faz menção ao tipo de morte dele. Vejam, isso é importante para nós, o critério de Kardec, né? É porque ele invocou o espírito, mas como não estava vendo, poderia, às vezes, haver alguma fraude, né? Kardec faz esse questionamento. Aí Kardec pergunta, como ele não mencionou o tipo de morte, né? Kardec vai perguntar para ele, poderis dizer-nos como morrestes? Kardec foi em cima, né? Que falou, vamos ver o que ele vai responder. Como morri? Pela morte que escolhi, a que mais me agradou. Ele ainda não foi muito claro, né? Por muito tempo, meditei nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito e cujo termo nem sequer prevejo. Ele não falou declarado que era um suicídio, mas deu a entender, né? Porque quando ele fala assim, pela morte que escolhi e que mais me agradou, por muito tempo meditei na escolha. Então, ele deu a entender que é um suicídio, né? Aí Kardec vai fazer uma pergunta, olha como Kardec era meticuloso, gente, para o guia do médium. Porque todo médium tem um guia. É aquele que está sustentando o médium na comunicação espiritual, né? Nem sempre ele não se comunica normalmente. Ele está ali apoiando o médium. Mas como Kardec fazia um estudo de aprendizado, Kardec vai perguntar, agora para o guia. Será mesmo o espírito Feliciano que se comunica conosco? Olha como Kardec era, ele ainda ficou em dúvida, né? Essa linguagem quase despreocupada causa admiração em se tratando de um suicida. Porque o que Kardec sabia? Que todo suicida entra em sofrimento e tudo. E parece que o Feliciano estava bem felizinho, né? Eu morri da morte que eu escolhi, eu planejei tudo direitinho, tá tudo ok. Aí Kardec põe em xeque isso, né? Aí ele não vai perguntar para o Feliciano, não, ele vai perguntar para o guia. Aí vamos ver o que o guia vai responder. Sim, é ele mesmo. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Estava envergonhado, com certeza, né? Ele não quis revelar que ele tinha se suicidado. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-la diante da pergunta direta que lhe fizestes, embora não sem angústia. Então, ele estava angustiado. O suicídio faz sofrer terrivelmente, e por isso desvia o mais possível tudo que lhe recorde o seu fim funesto. Então, ele estava, como diz, dando respostas pelas bordas. Depois ele acabou confessando porque ele estava sofrendo muito. Isso aí a gente já sabe, né? Nós estamos estudando aqui nesse livro, nós já sabemos pela doutrina espírita que o suicida sofre muito. E sofre por quê? Porque ele não teve confiança em Deus, né? Porque ele não soube esperar. Mas ele era orgulhoso, né? Ele não queria falar. A gente até entende, né? É tão interessante isso, porque até às vezes os familiares do suicida, eles negam. Porque, no fundo, parece que sente que aquilo foi uma afronta, né, para Deus, então eles negam falar. Aí vamos ver o que Kardec fala. Que é o espírito que vai falar agora, o Feliciano. Entretanto, eu não podia... Será que eu pulei aqui? Não, eu pulei. Espera aí, gente. Aí Kardec vai... Não pulou, não. Não pulou, não. Olha o que a Lucélia falou. Vamos ver aqui. Estou tentando vislumbrar o meio que ele estava vivenciando. Só um minutinho, gente. Vamos ver a participação da Lucélia, que vai colaborar conosco.
Estou tentando vislumbrar o meio que ele estava vivenciando. Era bem ruim. Talvez a situação que estivesse com receio de viver por conta da falência. É mesmo, né, Lucélio? Porque como ele ficou sem grana, de certo, ele falou assim, agora eu vou ter uma vida difícil. E vejam que ele fala aqui lá na espiritualidade, ele estava num mundo muito promíscuo. Ele chegou a dizer assim, olha, nem um escritor realista, porque o Balzac era um escritor realista, então mostrava todas as, vamos dizer, as misérias humanas. O escritor realista faz isso. Aí ele fala, ó, nem Balzac ia descrever isso aqui tão bem, né? Não passou por aqui para ver. É bem possível que seja isso, né, Lucélia? É verdade. Então, vamos continuar aqui, gente. Dona Nair, eu acho que eu pulei sim. Kardec vai fazer a pergunta para o espírito agora, porque primeiro ele fez para o médium. Para o médium, não, para o guia. A Sim. vossa desencarnação nos comove bastante, nos comoveu bastante, em virtude de lhe prevermos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci de quanto eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil em vosso benefício. Olha o que Kardec fala para ele. O seu desencarne nos causou muita tristeza, porque você era uma pessoa gentil, educada, prestava favores para as pessoas. Eu mesmo devo favores a você, Kardec fala isso. E eu quero hoje prestar um favor para você, né? Kardec fala isso para ele. Olha o que ele responde. Entretanto, eu não podia livrar-me de outro modo dos embaraços da minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Orai, principalmente para que me veja livre desses horríveis companheiros que aqui estão junto de mim. Olha lá, então ele vai confessar que tem espíritos que estão perturbando ele, obsediando-me com gritos, sorrisos e motejos infernais. Chamam-me covarde e com razão, porque é covardia renunciar à vida. E a quarta vez que... Olha o que ele fala, gente. É a quarta vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade. Ah, orai. Que suplício meu. Quanto sou infeliz. Orando, fazeis por mim mais do que fiz por vós, quando estava na terra. Mas a prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está traçada indelével diante de mim. É preciso tentá-la novamente dentro de algum tempo. Terei forças a recomeçar a vida tantas vezes. Lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos é desesperador mesmo aqui. É por isso que preciso de força. Dizem que podemos consegui-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Olha que bonito, gente. Aí ele vai responder para Kardec, olha, o que eu quero é oração, né? Eu não dei conta, ele fala, eu não dava conta de viver daquele jeito. Aí ele vai nos confessar uma coisa, que é a quarta vez que ele suicida. A Lucélia colocou, por isso que ele estava em prova, era uma falência mesmo. A quarta vez, gente. A gente sabe também, pela doutrina espírita, que nós espíritos, nós temos o que se chama reflexo condicionado. Quando a gente faz alguma coisa para resolver um problema, a gente tem a tendência para repetir aquilo. Mais ou menos assim. Eu vou falar por mim. Quando eu estou dirigindo, eu sempre gosto de pegar o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Eu não gosto de mudar o trajeto. Parece que eu vou me atrapalhar. E às vezes eu me atrapalho mesmo. Então, eu sempre sigo o mesmo trajeto.
E é uma comparação boba, mas é para explicar que, às vezes, quando acontece alguma coisa conosco, a nossa tendência é fazer a mesma coisa que nós fizemos numa situação semelhante. Então, pela quarta vez, diante de uma situação difícil, ele se suicida. Isso os espíritos falam muito, né? Do suicida que é reincidente. Tem um caso, eu não sei que espírito que conta isso, se é André Luiz, acho que é André Luiz, que o espírito nasceu, né, uma criança com muitos defeitos, assim, físicos. Parece que não tinha as pernas, não tinha braço. E a mãe, muito zelosa, uma pessoa extremamente boa e cuidava desse menino. Ele foi crescendo, ele se tornou moço. E ela orando, orando e pedindo, né, que ele tivesse uma moratória, que pudesse. E aí parece que ele ainda perde as pernas, enfim. Não sei se eu estou sabendo contar a história direito, mas ele ficou assim, quase que um toquinho de gente. Aí vem um espírito, né, e comunica e diz assim para a mãe dele: olha, minha filha, por que ele está passando por essa prova? Porque se ele ainda tivesse um mínimo de condição, ele ainda ia cometer o suicídio outra vez. Ele ia ter condições físicas de cometer. Então, ele está nessa situação para que ele não cometa o suicídio. Mais uma vez, para ele não reincidir nesta falta. E aqui, nesse texto do Feliciano, está provando isso, né? Ele fala, olha, é a quarta vez, gente. Quarta vez que a pessoa suicida. Isso não é fácil, hein? É difícil para o espírito. Aí ele vai pedir oração. É o que a gente já tem visto em todos o nosso estudo aí. A oração é um bálsamo na vida do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Mas do desencarnado, e nesses casos, então, muito mais, né? Porque às vezes ele mesmo não tem condição de fazer oração. Aí ele fala que ele também quer orar. Às vezes ele não estava nem conseguindo ainda, né? Isso vale para nós, sempre orarmos pelas pessoas, né? Sempre. Por nós mesmos, pelas pessoas queridas, pelos encarnados, pelos desencarnados, que a oração, ela realmente atinge o ser, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. Ô, Marlene, deixa eu te falar um negócio. Fala. A Maria José fala que a gente não pode orar para os desencarnados dentro de casa. Ela falou assim que a Tereza, lá no ajuda, ela fala que a gente tem que pôr o nome no caderno, que não pode orar. Eu falei, Maria José, mas a gente ora, a gente pede. Não, Nora, não pode, porque senão fica cheio de espírito dentro de casa. Eles vêm tudo para dentro da casa da gente. Ela falou, isso você manda para mim aqui. Dona Honória, isto é uma explicação errônea. Não é verdade isso. Kardec não fala isso em lugar nenhum. E olha, se fosse assim, minha casa estava cheia. Deve até ter, mas eles não me prejudicam. Nós oramos, a gente pode orar sim, porque se nós estamos pedindo pelos irmãos que sofrem, que defeito vai ter isso? E aquele espírito que recebe, ainda que ele se aproxime de nós, ele vai ter gratidão. Então, a Adelaide nem conhecia, ela falou que orava toda noite, né? Então, o homem veio agradecer, que fazia 100 anos que estava sofrendo, com as orações dela, ele ganhou a luz. Então. Não, Honória, não pode. A gente não pode orar dentro de casa, tem que pôr no caderno lá. Eu ponho no caderno também. Quando eu vou no lugar que tem caderno, eu coloco, mas a gente, né? Quando vai fazer evangelho, a gente tem que pedir para todo. Nós não só podemos, dona Honória, como a gente deve orar para todas as pessoas. E a pandemia veio nos ensinar exatamente isso. Todos nós não oramos durante esse tempo que a gente não podia ir na casa espírita. Então. Qual que foi o problema? Né? Então. Hoje eu ainda falei para um amigo. A gente fica mais velho, eu não sei vocês. A gente acorda à noite, não acorda? Vocês acordam? Eu acordo às vezes. Tem noite que não, mas normalmente a gente acorda. Eu. E aí, de primeiras vezes, eu virava para cá, virava para lá, e um dia parece que eu tive uma intuição. Ore,
Ore por as pessoas que você sabe que necessitam. Aí eu fiquei orando. Aí eu não quero nem saber se é encarnado ou desencarnado. Todas aquelas pessoas que vêm à minha lembrança, que a gente recebe muitos pedidos aqui, eu vou orando. E aí eu vou orando, daí um pouco eu durmo. Daí um pouco não, não sei quanto tempo eu demoro. Mas não tem problema orar, não. Não tem problema nenhum, viu? Então, porque ela lê muito o Evangelho, essas coisas. Tem uma mulher que eu conheci, ela me falou assim, olha, é muito bom a gente ler esses livros espírita, porque as pessoas vêm ouvir. Aí ela me falou que ela estava lendo um livro e meu filho encostou do lado dela. Que eu falei que fazia tempo que eu não tinha notícia dele, que não dava. Então, Falei assim, mas quando eles dão muita notícia, é porque eles não estão bem. A hora que eles melhoram, eles já começam a trabalhar, aí eles não querem, não ficam dando notícia. Aí é, ela me contou que ele apareceu do lado dela, ouvindo ela ler. então, a Lucélia colocou aqui também que a gente acaba orando mais pelos desencarnados. E é verdade, gente. Olha, dona Honória, eu não sei onde está escrito isso, nem no livro de Kardec. Então, isso é coisa que as pessoas põem na cabeça. É, O que a gente não pode na nossa casa é falar mal dos outros, é ter briga, é ter confusão. Agora, oração, gente, naquele lugar ela é bem vista, né? ela é bem-vinda, nós somos espíritos, não quer saber se é encarnado ou desencarnado. É, Não. Agora, se tem um desencarnado, vamos supor que foi do meu conhecimento, eu me lembro dele, começo a falar mal dele, aí sim isso é ruim. Mas se eu estou orando, se eu estou pedindo a Deus por ele, qual que é o problema? Isso são então, conceitos errados. Vai é, por um caderno. Tudo bem, mas e quem vai ler esse caderno lá? Vai ficar então. só o nome no caderno? Não, vamos orar. Mas se for sala no caderno, né? Aí fica Pois difícil. é. Não, vamos orar sim, não tem problema nenhum. Então, agora, gente, o quadro do moço está aí, né? Se fosse assim, Kardec ia falar aqui nesse texto, por exemplo, ó, vamos orar só na sociedade. Você acha que Kardec não orava na casa dele? Claro que orava. Então, Chico Xavier, claro, claro que orava. De Então, fato, né? Nossa Senhora. é. Agora, Kardec vai explicar, né? Em caso particular de suicídio, se bem que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes à provação, que se renova a cada existência e que se repetirá até que ele tenha forças para resistir. Olha, tá vendo o que fala, gente? A tendência vai se repetir, é o reflexo condicionado, até que ele tenha forças para resistir. Então, é difícil, porque quando a gente adquire um hábito, tudo aquilo que a gente vai repetindo fica incorporado em nós. Por isso que a gente precisa tirar os hábitos negativos e adquirir as virtudes, né? E não é muito fácil, não, né? É a confirmação do fato de não haver proveito no sofrimento, sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Kardec explica isso. Então, nós vamos ter que reencarnar até sair vitoriosos e ter condições de uma vida melhor, né? Agora, Kardec vai falar para o espírito feliciar, e que serve para nós, né, gente? Porque, afinal de contas, nós estamos aprendendo e somos espíritos imperfeitos, né? Ao espírito felicia, ouvi, eu vos peço. Ouvi e meditai sobre o que vos tenho a dizer. Kardec vai falar com ele. Ele não pediu para orar por ele? Aí Kardec vai explicar isso. Ouvi, eu vos peço, ouvi e meditai sobre o que vos tenho dito a dizer e refletir sobre o Helene, que mas vos espera falar. aí só um pouquinho. No Ah, meu livro aqui está escrito, né? Escutai, eu vos peço o que eu vou dizer. No é seu, a acho que é mesma coisa. diferente, né? Não, mas é a mesma coisa, ouvir, escutar. É porque É, depende da tradução, dona Honória. é, Acontece isso, mas é a mesma coisa. é, O que denominais fatalidade, o Espírito falou que era uma fatalidade, Kardec vai explicar. É apenas a vossa fraqueza. Ele não veio para cometer o suicídio.
Ele não veio para cometer o suicídio. Ninguém vem para fazer coisa errada. Eu não vim para fazer o mal. Eu não vim para prejudicar os outros. Mas às vezes a gente está aqui e faz isso. Isso é fatalidade? Ah, tinha que ser assim. Não, não tinha. Aí é por conta e risco nosso, né? Olha lá, o que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza. Pois se a fatalidade existisse, o homem não seria responsável pelos seus atos. Se ele veio para suicidar, ele ia responder por isso? Não, ele veio com essa tarefa, só que ele não veio. Ninguém veio com essa tarefa, né? O homem é sempre livre. Olha o que Kardec explica. O homem é sempre livre. E nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Olha, porque Deus, gente, é tão grandioso que ele não amarra uma correntinha em nós, igual a gente amarra no cachorrinho, quando vai sair, para o cachorro não fugir. Ó, meu filho, você é livre. Você pode ir para cá, você pode ir para lá, você pode fazer as suas escolhas, mas você vai responder por elas. As consequências de quem faz, né? A escolha do errado, né? Dona Honória? É isso aí. Deus não quis fazer dele uma máquina obediente e cega. E se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível. Ou seja, com essa liberdade você pode falhar, mas você vai tornar perfectível. O que é perfectível? É a qualidade de quem possui a possibilidade da perfeição. Nós somos seres perfectíveis. Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos a possibilidade de caminhar na nossa plenitude. Ei, mas hoje isso aqui está difícil, gente. Só um segundinho, viu? Um minutinho, desculpem. É minha filha, vocês me desculpem, gente. É que nós vamos para lá depois, que minha neta chegou de viagem. E eu tinha falado para ela assim, pode pedir umas pizzas e tal. Aí ela está avisando que a mulher vai ficar com as pizzas prontas só 10h30. 10h30, os velhos já têm que dormir. Desculpem, viu, gente? Então, eu vou continuar aqui. Aí, o que Kardec está explicando para ele? Olha, não dá, né? Você foi livre, como todos nós somos livres, mas se você acertar, mérito é seu. Só que se você errar, você vai ter que responder por isso, né? Somente o orgulho pode levar o homem a atribuir ao destino as suas desventuras na terra, quando, na maioria das vezes, resulta da sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem evidente na vossa última encarnação, pois tinhais tudo o que se fazia preciso à felicidade humana, segundo os valores do mundo: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas, ao contrário, apreciáveis qualidades. Então, o que Kardec vai falar para ele? Olha, você tinha tudo para vencer. Você tinha tudo, as pessoas gostavam de você, você não tinha vício, você tinha talento, você tinha consideração, as pessoas te consideravam, né? Você tinha qualidades apreciáveis. Por que você não resistiu, meu filho? Né? Como, no entanto, a vossa posição ficou tão comprometida? Perguntou para ele. Unicamente pela vossa imprevidência. A vez de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com muito que já vos coubera, em vez de procurar aumentá-lo sem necessidade, não vos seríeis arruinado.
não havia nisso nenhuma fatalidade, já que podia ter evitado tal acontecimento. Então, o que Kardec falou? Olha, não tem fatalidade, não, meu filho. Você não veio para cometer suicídio, não. Esquece isso. Pelo contrário, você veio, tinha uma vida organizada, você era respeitado, você tinha talentos. Você não veio para cometer suicídio. Porque se ele tivesse vindo para cometer suicídio, ele não teria responsabilidade, né? Então, Kardec fez isso para ele. Olha que interessante, para ele e para nós, né? A vossa provação consistia numa sucessão de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Quer dizer, pela vida dele, ele ia ser tentado ao suicídio, mas ele tinha que resistir, né? Infelizmente, apesar de vosso talento e instrução, não soubeste dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Olha, você não resistiu, o que está acontecendo? Você está sofrendo agora a sua fraqueza, né? Pela sua fraqueza. Essa prova, tal como pressentis, com razão, deve repetir-se ainda na vossa próxima existência. Tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão de novo a ideia do suicídio. E assim acontecerá sempre até que tenhas triunfado completamente. Gente, olha que sério. Olha que sério. O Kardec falou, ó, você vai encarnar outra vez, você vai ter a tendência do suicídio outra vez. Só que você vai ter que resistir. Nossa, gente, não é fácil não, né? Não é fácil, né? Fechei. Você quer falar, dona Nair? Parece que você tentou abrir o microfone. Pode falar. É importante demais para nós essa lição, não é mesmo? Parece que está falando conosco. Então, nós temos que orar e vigiar constantemente, né? Os nossos atos, as nossas vontades, nem todas podem ser realizadas. Então, uma lição maravilhosa mesmo, que vem nos instruir. Maravilhosa mesmo, né? Que Kardec ainda fala firme para ele, ó, vai acontecer outra vez, você vai resistir. Vamos ver o que a Lucélia colocou aqui para nós. Ele tinha recursos que podia usar para vencer. Tinha, né, gente? Ele era talentoso, ele tinha amigos, as pessoas o respeitavam, ele era, assim, uma pessoa prestativa, né? Nós também temos recursos que podemos usar para enfrentar. Lógico, Lucélia, é isso aí. Todos nós, gente, a gente tem as dificuldades, mas nós temos recursos. Então, eu adorei isso que você escreveu. E o que a dona Nair falou, quando vier a dificuldade para nós, as mais difíceis, né? A gente tem que pensar assim, bom, a doença é difícil, mas o remédio é amargo. Mas eu tenho recursos. O remédio é amargo, mas é remédio. Né? É remédio. Então, eu vou usar. Eu gostei muito disso aqui, viu? Então, né, dona Nair, ele está falando isso, a gente tem recursos. Diante das nossas dificuldades, a gente tem que pensar assim, eu tenho recursos e eu vou vencer. Verdade, é assim que devemos pensar e agir, né? E agir, é verdade. E pondo em prática o que nós aprendemos através desses livros maravilhosos, a gente tira sempre um pouquinho daquilo que aprendeu e pondo sempre, tendo consciência de que estão falando para nós, né? Os espíritos maravilhosos, então, o Kardec ensina muito bem, então nós temos que nos vigiar muito. E lembrar que a gente, se a doença, enfim, a dificuldade nossa, seja ela qual for, é difícil, mas é porque a gente pode suportar. Porque Jesus também não ia colocar fardo pesado em ombros leves. Não é isso que nós aprendemos com Jesus? Verdade. Se o fardo está pesado, é porque meu ombro é forte. E eu vou vencer. E como, se a gente for pensar, gente, por mais que uma pessoa viva aqui na Terra, a nossa existência é passageira. A nossa existência é passageira. É verdade. Passa muito depressa, né? Passa muito depressa. Então, as coisas boas passam, as ruins também passam. Então, nós temos que sentir assim.
Então, vamos continuar aqui, olha o que ele fala. Longe de acusar a sorte que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus. Olha lá. Que em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-lo. Deus sempre dá oportunidades, né? Sofrereis, pois, não eternamente, mas por tanto tempo quanto exigir a reparação das faltas. Você não vai sofrer o resto da sua existência. Depende de vós, quando no plano espiritual e na condição de espírito, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando com a mesma insistência o apoio dos espíritos bons. Olha que bonito. Tá difícil? Tá. Resiste, pede a Deus, seu anjo de guarda, os espíritos amigos, eles nos ajudam, né? Deus não desampara. Nós é que somos meio impacientes. Voltareis, então, à terra, blindado na resistência a todas as tentações. Olha que bonito. Uma vez alcançada essa vitória, marchareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que, sobre outros aspectos, o vosso progresso já é considerado. Olha o que falou para ele. Você já tem méritos, você já fez muitas coisas, mas nesse quesito, você vai voltar blindado, sabe Deus como, hein? Vai ter algumas dificuldades que vai assim, impedir dele cometer o suicídio outra vez. Né? Eu penso isso, não sei, eu quero que vocês me ajudem aí. Como vedes, ainda um passo a ser dado, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas, contudo, serão inúteis se não nos secundardes com os vossos esforços. Eu falo para ele, olha, nós vamos continuar orando por você, mas você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, né? Aí ele vai responder, obrigado. Obrigado por tão belas palavras. Belas mesmo, né, gente? Que bonito que Kardec falou. Tenho muita necessidade delas, visto que sou mais infeliz do que queria demonstrar. Aquele já baixou o facho. Porque no comecinho ele estava bem valentinho ainda, né? Orgulho, né, gente? Orgulho. Aqui ele já demonstrou a fraqueza dele. Vou aproveitá-las. Garanto no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível para não sucumbir. Espero sair logo do ignóbil meio a que fui relegado. Ai, eu achei tão bonita essa lição de hoje, gente. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito bonita essa lição. Linda demais. Não é? Foi uma lição mesmo de moral, espiritual, para a gente pensar mais naquilo que Deus está nos oferecendo e agradecer mais do que pedir, né? Porque às vezes é merecimento, é por merecimento que nós estamos atravessando certas dificuldades. Então, vamos agradecer, né? Em frente, porque o que é nosso, ninguém vai passar por nós, né? Então, nós temos que ter a qualidade de uma pessoa, de um espírito que pode amanhã se glorificar no aprendizado que nós tivemos, na evolução espiritual de cada encarnação. Porque eu sinto que nesta encarnação, não sei por que eu penso assim, que nessa encarnação eu devo ter aprendido mais, ter mais humildade do que em outras. Eu sinto assim. Então, eu agradeço muito. Agradeço por ter encontrado Jesus, por ter eu nos braços dele. Eu sou muito agradecida que nessa encarnação eu acredito que eu evolui um pouco mais que nas outras. Que bonito, dona Nair, mas é isso mesmo. Eu penso que todos nós, porque graças a Deus também a gente conhece a doutrina espírita. Então, é maravilhoso. Né? É. E eu acho que essa é a melhor encarnação nossa, sim. Eu também sempre penso verdade. isso.
E essa lição foi maravilhosa, porque vi que Kardec fala, né? Nós vamos orar, mas você tem que se esforçar. Você vai ter que fazer a sua parte, né? Quer ver, a Lucélia também colaborou aqui conosco. Vamos lá. Olhar nossos recursos. Ela também achou linda o texto, como nós, né? Deus os coloca em provas, mais equipados para vencer. Deus é justo, lógico, né, gente? Deus é amoroso, é justo, é bom. Ele vai dar uma tarefa que a gente não dá conta? Quando nós não damos conta, não é por culpa de Deus. Não é porque a tarefa foi difícil. Nós é que fomos fracos, né? Ah, é isso mesmo. Eu fico pensando muito, sabe, dona Nair? A Honória e a Lucélia também. Eu falo assim, gente, vai ficando mais velho, o que será que eu vou ter que enfrentar, né? Porque ninguém passa em brancas nuvens, né? Todos nós temos que dar o nosso testemunho. Eu quero é ter firmeza de caráter. A hora que chegar a hora do meu testemunho, eu quero ter firmeza de caráter, né? Eu também, é assim que eu penso. E gratidão. Equilíbrio, né? Uhum. Deu uma tossinha assim, graça. O equilíbrio, né, dona Nair? Equilíbrio, memória firme, né? Para não sucumbir. É verdade. Mas foi um texto de muito aprendizado, né? E viram, o espírito era orgulhoso, dá até dó, né, tadinho? Ele chegou meio valente, né? Mas aí depois, no fim, ele mostra, né, a dificuldade dele, e aí ele acaba, quer dizer, só nesse diálogo com Kardec, o espírito já teve uma retomada. Vejam, então, como a fala é importante, né? O quanto que Kardec ajudou esse espírito. Que ele já saiu diferente, né? Agora, é claro que ele não saiu regenerado. Vai ter que aprender, vai ter que reencarnar. É mais ou menos o que acontece numa reunião espírita, né? Chega às vezes o espírito endurecido, quem participa de reunião mediúnica sabe disso. E chega valente, brigão, xingando, né? Aí o doutrinador vai conversando tudo, aí ele já vai abaixando a crista. Vai tendo humildade, né? Vai tendo humildade. Não quer dizer que ele vai sair de lá já, como diz o outro, fazendo pôr em prática, né? Mas ele já está mais ameno, né? Então, a palavra amorosa, uma palavra compreensiva, ajuda. Tanto ajuda a gente encarnado quanto desencarnado. Desencarnado, né? Apesar de hoje sermos só nós 4 encarnados, teve ótimo.